Irmãos, estamos falando com vocês hoje sobre o Evangelho de Cristo, sobre aquelas pessoas que são chamadas para o reino de Deus. Ser chamado para o reino de Deus não quer dizer que nós temos que ser pessoas diferenciadas, pessoas diferentes, ter um nível espiritual elevado, ter um grau de santidade elevado. Nada disso, irmãos. Os apóstolos foram chamados, nenhum tinha qualificação espiritual. Eram homens simples, pescadores. Não eram homens notáveis, líderes, grandes líderes, não. Eles eram homens comuns. Mas acompanhavam o Mestre. E acompanharam o ministério do Senhor Jesus durante 3 anos e meio. Estamos falando hoje de um personagem muito importante, que foi o apóstolo Pedro. E Jesus, tendo uma conversa com Pedro, Jesus falou para Pedro: Pedro, Satanás fez um pedido para você andar como trigo. Para quem que Satanás pediu autorização para causar tribulação na vida dos apóstolos? Para Deus. Satanás pediu para Deus: eu quero ter o direito de fazer da vida deles o que bem me entender. Mas Jesus disse para Pedro: Pedro, eu roguei ao Pai para que a tua fé não se desfaleça. Vejam bem, queridos irmãos, 2 pedidos sobre as mesmas pessoas. Um pedido de Satanás, pedindo para Deus: me permita que eu possa tocar na vida desses homens. E Jesus pedindo: Senhor, não permita que a fé desses homens se desfaleça. Queridos irmãos, é uma guerra espiritual. Sabemos que estamos dentro de uma grande guerra espiritual. E aqueles que são chamados hoje não precisam ser grandes homens, grandes mulheres. Não precisa ter grandes conhecimentos. Não precisa ter um grau de santidade superior a todos. Não. Precisa apenas o que então? Precisamos aceitar o chamado. E aceitar ser transformados. Na sequência, Jesus disse assim para Pedro: Pedro, quando te converteres, confirme também a teus irmãos. Pedro disse: Senhor, não, eu já estou pronto. Eu estou pronto ao ponto de ir contigo na prisão, de enfrentar a morte juntamente contigo. E Jesus disse a Pedro assim: Pedro, esta noite ainda, você me negará 3 vezes, antes que o galo cante. E naquela mesma noite, Pedro negou a Cristo 3 vezes. E então o galo cantou. E Pedro chorou amargamente. Foi a partir daquele momento que Pedro foi se transformando, os apóstolos foram se transformando, Cristo morreu, ressuscitou, eles viram a Cristo ressuscitado. E depois, no evento do Pentecostes, receberam o Espírito Santo. Aí então estavam preparados. Tão preparados que por onde eles passavam, as pessoas se deitavam à beira do caminho para que a sombra dos apóstolos passasse sobre eles, e todos eram curados somente com a sombra dos apóstolos. Queridos irmãos, nós também somos transformados de dia em dia, de hora em hora. O trabalho vai nos transformando, ao ponto de nos convertermos. Converter quer dizer o quê? Mudar, deixarmos de ser apenas humanos e sermos homens e mulheres espirituais, que recebem revelações do Espírito Santo, que permite que o Espírito Santo os use para o trabalho de Deus. Estamos te chamando para aceitar o Senhor Jesus e ser um homem e uma mulher de Deus e se converter, ser transformado e também
converter a seus irmãos. Que o Senhor Jesus esteja com todos vocês, dando paz e alegria no coração. Amém. Glória a Deus.